Bem-vindo, bem-vinda à nossa live diária das 17 horas. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril do ano de 2020. Nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, que tem nos afastado dos nossos ambientes de trabalho, que tem feito com que a gente adote novas medidas a respeito do nosso comportamento financeiro, inclusive. Então, essa é uma live que eu quero te convidar para nós pensarmos sobre a persistência nos negócios. Você sabe que aqui no meu canal eu falo de prosperidade empreendedora, trago temáticas relacionadas à prosperidade para quem empreende, para quem tem uma pequena empresa, quem tem um pequeno negócio. E esse é o convite que eu faço aqui para você. E o nosso tema de hoje, então, é para pensarmos sobre a persistência diante desse cenário de crise. Na verdade, eu tenho visto muitos empreendedores, muitas empreendedoras desanimados nesse momento de crise, como que perdendo forças, praticamente desistindo de empreender. Alguns, há praticamente 2 semanas atrás, vários clientes entraram em contato dizendo: Marlise, eu vou fechar o meu negócio, eu vou começar a encerrar as atividades. Bem-vindos, bem-vindas. Oi, Marcela. Encerrar as minhas atividades, e eu quero falar para você: persista, mas persista de maneira inteligente. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhar ali a live e dar também aí uns corações para que o Instagram notifique outras pessoas e convide outras pessoas a virem assistir essa live aqui conosco. Tudo certo? Tudo bem por aí? Espero que sim. Bom, eu quero falar sobre essa persistência na crise. Por vezes dá vontade de desistir, por vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, de pensar: puxa vida, porque eu não fiz um concurso público, porque agora estaria com o meu salário garantido. Essa vida de empreendedor não é mesmo fácil, e realmente eu vou te dizer que não é. Essa é a primeira crise mais forte, talvez, que nós estejamos enfrentando. Eu tenho 23 anos aqui de negócio, 21 anos. Oi, Dani, bem-vinda também por aqui. Todos que estão chegando aqui, muito bem-vindos. Nós vamos falar de persistência na crise. Aqui o nosso escritório tem, até me perdi aqui as contas, 98, a gente está em 2010, 22 anos de negócio. É a primeira crise mais forte que nós estamos participando, né, vivenciando. E esses dias eu ainda escutava o Wendel Carvalho falando que essa não vai ser a primeira, não vai ser a última, né, mas muitas outras crises nós ainda vamos passar. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Essa crise não vai nos abalar, quer dizer, ela pode até balançar aí um pouquinho o nosso barco, mas é preciso que a gente passe com firmeza e tenha lá na frente a possibilidade de manter nossa empresa ativa. Então eu quero começar falando para você, o tema é persistência na crise, sobre 2 aspectos: a persistência e a teimosia. Será que nós estamos sendo persistentes da maneira certa, ou será que nós estamos sendo teimosos, mantendo o nosso negócio ativo, mantendo o nosso negócio vivo, mantendo o nosso negócio atuante ainda, né? Na semana passada eu ainda conversava com 2 clientes que estavam dizendo: Marlise, eu vou fechar, não consigo manter as contas, e agora o que eu vou fazer? E a primeira orientação nesse momento, né, no momento de crise, é para rever os custos. Então, tem que fazer verificação de aluguel, fazer verificação de contratos, fazer verificação geral de todas as contas da empresa, do seu negócio, para ver se realmente você tem condições de manter a sua empresa ou não. Reduzindo os custos, dá uma esperada, vamos aí dar uma respirada, verificar os empréstimos, financiamentos que estão vindo aí pela frente, para que os negócios deem aí uma acalmada. Bem-vindos quem chegou agora por aqui: Carol, Rê, Rafael. Me ajudem compartilhando essa live, dando os corações aí para que o Instagram comunique outras pessoas que eu estou ao vivo. Então, persistência na crise, persistências versus teimosia. Você sabe qual é a diferença principal? Na persistência, a persistência ela é assertiva. A gente vai direto no ponto, direto na grande questão que está acontecendo, e nós começamos a tentar de outras formas. Então, por exemplo, se essa ação que eu desenvolvi aqui na... Tudo bem, querida? Show, prof. Eterna Luna, né, Rê? Se essa questão que eu estou desenvolvendo aqui no meu negócio não está dando certo, então eu vou fazer uma nova tentativa diferente. É aí que mora a diferença principal para a questão da teimosia.
Porque a teimosia você fica tentando da mesma maneira. Então é óbvio que se o mundo mudou nessas últimas semanas, se desde o dia 19 de março nós estamos fechados aqui em Florianópolis, se as empresas não se readequaram, se elas estão fazendo as mesmas atividades de antes, é óbvio que elas estão sendo teimosas, porque nesse momento precisa se reinventar, não tem outra alternativa, precisa criar um novo produto, precisa criar um novo negócio, precisa estar em contato com o seu cliente de alguma forma. A Rê, não sei se está aqui ainda, mas hoje eu ainda recebi uma propaganda da loja que ela trabalha, que é a Canto A, minha cliente já há muitos anos, e a Canto A mandou um voucher, né? Então, presentei via voucher, onde as pessoas vão receber esse presente em crédito para utilizar nessa loja no futuro. Então, são alternativas que são criadas nesse momento de crise em que nós não podemos ficar na teimosia de fazer as mesmas ações nesse momento diferenciado. É preciso que outras ações sejam criadas e outras oportunidades sejam vistas nesse momento de crise. Bom, eu trago aqui para vocês também uma regra de ouro, fiz aqui uma colinha pra gente conversar nesses minutos, é uma live rápida, a intenção dessa live das 5 da tarde é que seja realmente rápida, sair da zona de conforto, né? Reinventar sem sombra de dúvida, sem nenhuma dúvida com relação a isso. Tem uma regra de ouro do livro, esqueci agora o nome do autor, do P.T. Barnum. Eu gosto muito desse livro e ele traz regras de ouro, ele traz 20 regras de ouro para se dar bem nos negócios. E uma das regras de ouro que ele traz é não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E eu tenho percebido que muitos empreendedores têm simplesmente deixado para amanhã, deixado para depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso, e não dá. Nesse momento, o empreendedor é preciso tomar decisão, é preciso que os empreendedores, os empresários tomem decisões. Claro, contadores, coaches como eu, tem que ajudar nesse processo de tomada de decisão do empreendedor, mas é importantíssimo que cada empreendedor tenha essa consciência da importância da tomada de decisão. Então, saindo do lado da persistência e olhando também para o lado da teimosia, então eu não vou ser mais teimosa em fazer as mesmas coisas, eu vou passar a ser persistente com o meu negócio, aplicando então a persistência assertiva, trocando então de ação. Se essa ação não deu certo, eu não vou teimar nessa questão, eu vou mudar de ação para que esse meu novo resultado aconteça. Faz sentido para você? Se faz, dá um ok aí para eu saber que você está me acompanhando. E esse foco de persistência de ação tem que ser para manter viva a sua empresa. Inclusive amanhã eu quero comentar com você, eu vou fazer uma super aula amanhã às 5 da tarde, é uma aula fechada. Se você tem interesse em participar, eu vou deixar daqui a pouquinho o link na minha bio, mas é uma aula fechada somente para os meus clientes aqui do escritório e para convidados. Então vai ficar o link ali na bio, eu vou falar sobre como manter a sua empresa viva nesse momento de crise, com várias alternativas. E uma das formas de como manter a sua empresa viva é através do foco diário. Então é preciso ter um foco diariamente com relação a essas questões para que, como se fosse um gato correndo atrás do rato. O nosso lema aqui na empresa nesse momento é esse: eu preciso manter a empresa viva enquanto durar o Covid. E depois do Covid a gente está pronto aí para estar sobrevivendo a essa nova fase que vai vir dali em diante. Então é bem importante que a gente tenha essa visão sobre os nossos negócios, o que fazer para manter a empresa viva. Amanhã na aula das 5 horas vai ser mais aprofundado, então amanhã não tem live aqui às 5, mas tem em outros horários, porque amanhã é Quinta da Prosperidade, então eu entro ao vivo em alguns outros horários. Eu quero trazer para você, já reta final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, quero trazer para você a questão do bambu chinês. Não sei se você já conhece essa história, se você já ouviu falar, mas o bambu chinês, ele é uma planta que depois de ser semeada, ele demora 5 anos apresentando somente um pequeno broto do lado de fora da terra. Os primeiros 5 anos dele são internos, ele vai para baixo ao invés de ir para cima. É onde ele finca raiz e ele mantém-se estruturado, ali criando raiz. E somente no 5º ano do bambu chinês é que ele começa a vir para fora. E quando ele nasce da superfície para cima, o bambu chinês ele pode atingir até 25 metros dentro deste 5º ano.
Então, veja bem, o ensinamento, a profundidade desse ensinamento do bambu chinês e a questão da persistência por trás disso. Os 5 primeiros anos do bambu chinês, ele cresce para baixo, fincando raízes, para que no 5º ano ele suba e alcance até 25 metros. E se você não sabe, o bambu é uma das plantas mais flexíveis que nós temos na natureza. Pode dar o vento que for, muitas árvores grandes, enormes, caem, quebram, racham, e o bambu não, porque o bambu ele se movimenta, ele vai de um lado para o outro com flexibilidade. E nesse momento as empresas precisam ser bambu, precisam totalmente se tornar bambus chinês, né? Esse é o nome da planta. Para que a gente consiga se adaptar a essa crise, é preciso fincar as raízes. E aí vai uma reflexão, será que a sua empresa já tem raízes fincadas, já está firme em termos de raízes, ou será que ela está com medo do vendaval, da tempestade que nós estamos vivendo? É importante você perceber isso e pensar também o quanto que isso vai impactar daqui a 5 anos. Talvez você esteja sentindo a sua empresa frágil nesse momento. Minha empresa não tem uma reserva financeira, tá difícil, ainda não consegui pegar um empréstimo, um financiamento. Mas eu vou dizer para você que talvez seja a hora de você mergulhar para baixo, sabe? Para baixo da terra, fincando as raízes, verificando os valores do seu negócio, os valores da sua empresa, para que isso então seja revertido daqui talvez a 5 anos nesse grande bambuzal que você está semeando hoje. Eu gosto muito desse prazo de 5 anos. Muitas vezes as pessoas querem resultados imediatos em 5 meses. Não, eu vou começar hoje, eu quero que amanhã esteja pronto. Quer ver uma frase que eu sempre escuto quando eu vou atender um cliente, né? Perguntar qual é a sua intenção com essa empresa, resiliência, né? Isso é dentro de resiliência mesmo, Rê. Uma frase que eu sempre escuto quando eu dou palestra ou quando atendo um cliente é: para quando que você quer esse objetivo? Eu pergunto, né? A pessoa quer sair da dívida, quer aumentar patrimônio, quer conseguir evolução financeira, organizar suas contas, e eu pergunto para quando que ela quer. E a resposta, você nem adivinha qual é a principal resposta que eu recebo. A principal resposta é: eu quero para ontem. Sempre é essa a principal resposta. Então vem muito dentro dessa questão do bambu chinês, né? A gente quer para ontem, mas não espera esse tempo de crescimento. Será que isso faz sentido? Seja na nossa vida ou seja nas nossas empresas, nós precisamos de persistência. Essa é a verdade. Precisamos persistir assertivamente para que a gente não caia aí em ciladas de achar que estamos todos bem, estamos todos prontos, mas não temos aí uma direção a seguir. Então, nesse momento de crise, acho que é muito importante a gente pensar nesses 5 anos. Ontem eu ainda ouvi uma live, uma pessoa falando que não estava conseguindo pensar em planejar a longo prazo. Eu digo para você o seguinte: a minha dificuldade talvez seja no curto prazo, porque daqui a 6 meses a gente não sabe ainda se essa economia já voltou, que tipo de ação que eu preciso tomar nesses próximos 6 meses. Mas eu sei que daqui a 5 anos aonde que a nossa empresa quer estar. Então, essa visão de futuro de 5 anos, pensando normalidade, onde que a minha empresa quer estar, que tipo de referência ela precisa ser, isso precisa acontecer na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, finque suas raízes nesse momento, explore ao máximo seus valores individuais, explore tudo aquilo que você pode crescer aí nos próximos tempos e aproveite esse momento para se aprofundar justamente nessas questões de valores individuais e de tudo que nós temos aí dentro para colocar aí como raiz. Faz sentido isso para vocês? Se faz, dá uma comentada aí para saber se eu estou fazendo, se essas palavras estão fazendo sentido. Tem aqui mais 2 observações aqui, já estamos na reta final, né? Além dessa história do bambu chinês, sim, sempre produtivas. Que bom, Rê, sempre bem-vinda por aqui. Existem alguns clientes que estão nesse momento totalmente desnorteados. Os meus colegas da classe contábil devem compartilhar desse sentimento comigo, né? Estão desnorteados, estão inconformados, estão chateados, e eu consigo entender que esse é um momento de crise, onde a gente quer meio que espernear para ver se a gente sai dali, né? Meio criança que quer conseguir alguma coisa de qualquer jeito, a gente esperneia para tentar sair, mas a crise está presente, não dá para fechar os olhos, não dá para simplesmente olhar e pensar: puxa vida, tá tudo errado e agora tô falido. Não, nesse momento é muito importante você voltar-se para dentro, assim como o bambu chinês que vai para baixo, né, finca as suas raízes.
na nossa vida pessoal, é preciso que a gente volte às nossas essências, os nossos valores pessoais, para que tudo isso consiga nos sustentar, para que a gente mantenha a nossa mente sã, as nossas emoções de uma maneira sadia, para que consigamos então sair disso com a mente focada em prosperidade. De nada adianta nós ficarmos desesperados, ficarmos inconformados, ficarmos pé da vida com o governador que fechou o comércio, que o prefeito não deixa os ônibus circularem. Não adianta. Isso é muito maior do que nós estamos tentando controlar o que é incontrolável. Aquilo que nós podemos controlar é o que está dentro de nossa mente, o que está dentro do nosso coração, das nossas emoções, e aí sim a gente consegue manter o centro para tomar as melhores decisões e agir com persistência assertiva dentro aí desse próximo período para vencer essa crise. Então quero... Ana Paula tá aqui, parabéns, querida, hoje é teu aniversário, né? Eu vi no Facebook e ainda não tinha tido tempo de mandar uma mensagem, parabéns ao vivo aqui então. Eu quero dizer para você o seguinte, amanhã às 5 da tarde eu vou fazer uma aula exclusiva para os nossos clientes aqui do escritório da MM e também para os meus clientes da mentoria GPS Financeiro. E vou abrir essa aula com um valor bem simbólico, eu vou colocar depois ali no link da bio ainda hoje, para se alguém tiver interesse em participar, eu vou trazer conteúdo específico para os nossos clientes a respeito disso que nós falamos aqui foi um pedacinho, mas a gente vai tratar mais sobre planejamento financeiro nesse momento de crise, planos de contingência, o que fazer com os funcionários, como negociar contratos, enfim, vai ser uma super aula amanhã às 5 da tarde, estou divulgando aqui de primeira mão, eu nem contei para os clientes ainda, mas estou divulgando aqui de primeira mão que a gente está terminando aí o esqueleto dessa mentoria, que vai ser feita amanhã às 5. Então, acompanhe aqui meu Instagram, depois compartilhe aqui a live com outras pessoas. Acredito que esse conteúdo sobre persistência, ele é muito importante, ele faz parte de um recheio do meu bolo, né, do meu livro GPS Financeiro. Eu costumo brincar que é o recheio do bolo, essa parte eu gosto muito. E eu quero então dizer para você, conte comigo, compartilhe essa live com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo e ela vai ficar gravada então até amanhã por 24 horas. Se quiser, assiste novamente, entende mais sobre o bambu chinês e veja qual é o momento da sua empresa, do seu negócio que você está. Amanhã tem muito conteúdo ao vivo por aqui, às 9 horas da manhã já vou estar conversando com o João Neto, contador, falando sobre como organizar financeiramente a sua empresa, e ao longo do dia teremos mais conteúdos que eu vou divulgar hoje, os horários para você não perder nenhum. Um beijo bem grande, até a próxima, amanhã a gente se encontra por aqui novamente. Tchau, tchau!